Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez hoje. Hoje é dia 19/5/2020. Boa noite. Muito boa noite, seu Elivelton. Ele tem que entrar, né? O bichinho danado. Rafael, Balduino. Oi? Que foi, Elivelton? Professor, Oi? o senhor está saindo aqui pra gente. O senhor botou o seu microfone. Não entendi o que você falou. Parece que pra nós tem o microfone cortado aqui, ó. Cortar. O microfone tá mutado, professor. E aí, melhorou? Boa. Bom, então tá bom. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? Então já temos um quórum legal aí. O pessoal que perdeu um pedacinho vai lá e assiste o vídeo para recapitular, beleza? Então, hoje é dia 19/5/2020, né? Então, nossa aula online aí, nossa aula de quarentena. Disciplina, estruturas da construção civil. Alguém tá com o som ligado aí, dá uma... Bom, então boa noite a todos, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre cargas para cálculo das estruturas das edificações, tá? É o carregamento das estruturas, tá legal? Então, pessoal, vejam só, nesse texto, nesse material que eu postei para vocês hoje, né? Vamos iniciar pela NBR 6120, tá? NBR aí que fala sobre cargas para cálculo de estrutura de edificações, tá ok? Vocês vão ver que eu coloquei algumas observações, né? E o que são esses carregamentos? A gente já começou a ver as estruturas, né? E... Tudo bem aí? Caiu? Não. Ah, beleza. Então vamos lá. O que nós vamos ver? Nesse material vocês vão ter um resumo de quais são as condições específicas de carregamento, né? O que são essas condições específicas? São as cargas permanentes, tá? Cargas acidentais e cargas peculiares, né? Ou seja, as ações usuais de carregamento de acordo com a NBR 6120, tá bem? Vocês vão ver que eu dei uma ênfase legal com os tipos, que é o que? Gravitacional, né? Peso próprio, revestimento e alvenaria. São o quê? São as cargas gravitacionais, que é aquela ação que fica ali na estrutura. Ela tem uma ação direta na estrutura, essas cargas, tá? E elas são ações permanentes. Ou seja, essa carga, depois que você dimensionar o seu imóvel, isso aí são cargas que não vão alterar. Tá? Então são cargas permanentes, tá bem? E depois nós temos cargas funcionais, ou seja, são cargas do uso ou cargas acidentais, sobrecargas que podem ser tiradas e colocadas ali de acordo com a necessidade ou as intempéries. Por exemplo, uma carga acidental, vento tem um carregamento. Temperatura, por incrível que pareça, nós levamos em consideração no cálculo. Recalque diferencial. O que é recalque? Lembra que a gente explicou? Quando o imóvel começa a ceder, a fundação, então nós temos o quê? Recalque diferencial, né? Tá? Então nós temos aí o quê? Aí eu coloquei bem para vocês, bem resumido ali, a parte de carga permanente, né? Já a parte de carga acidental, bem pouco. Por quê? O nosso curso de edificações, em termos de estudo de cálculo, ele é bem sucinto. Nós não vamos trabalhar calculando grandes prédios. E segundo as normas, por exemplo, se nós pegarmos a NBR a 6120, a 6123, 6118, né? Nós vamos ter ali, e a própria NBR, que é carga de vento, que é a norma NBR 6123, ela vai falar o que para vocês? Né? O que ela traz para nós, essa NBR? Que
com frequência natural dos edifícios normais, né? Ou seja, aí, que é até 40 pavimentos aproximadamente, a carga de vento ela é baixa. Né? 40 pavimentos são 40 andares, né? Então não provoca um efeito de ação dinâmica. Tá? Então, nós consideramos essa carga de vento ela como estática, e não como acidental. Tá legal? Então, para cada região, a gente vai ter um carregamento de vento de acordo com as normas. Aliás, a norma de vento, que é a NBR 8, se eu não me engano, é 888, agora não lembro de cabeça, depois eu passo para vocês. Mas a NBR da carga de vento, ela foi revista recentemente. Questão de, acho que de 8 ou 10 anos atrás, ela foi revisada. Por quê? O nosso clima no nosso país tem alterado muito. Tá? E com essa alteração houve a necessidade de recalcularmos a carga de vento em algumas determinadas regiões do país. Foi feito para o país todo, mas foi recalculado esses índices aí da carga de vento. Tá legal? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, vejam só. No material de hoje aí, eu coloquei para vocês lá assim, ó, as cargas verticais, né, que são consideradas os pisos de edificações, além das que se aplicam em caráter especial, refere-se ao carregamento devido às pessoas, móveis, utensílios, né, veículos, tá, que suportam uniformemente e distribuída, tá certo? De acordo com valores mínimos, que a gente tem isso tabelado por norma, tá? Ele é tabelado por norma, esses valores dessas cargas, por metro cúbico, tá? As normas vão trazer para vocês essa carga, esse peso, a massa desses materiais que nós vamos calcular, ela vai trazer o valor em metros cúbicos, tá? Por exemplo, se vocês forem lá na norma, blocos artificiais e pegar bloco de argamassa, ele vai dar quilonewton por metro cúbico. Né? Então, por exemplo, lajota cerâmica, ela pesa 18 quilonewtons por metro cúbico. Então ela não vai dar por área de metro quadrado, é por metro cúbico. Então, como que você faz o cálculo disso? Vocês vão cubicar o material que vocês vão colocar ali, em cima da estrutura, e depois vocês vão distribuir essa carga. Tá? Por exemplo, uma parede. Né? Uma parede, tijolo furado, ela pesa, né? Se vocês forem na tabela da NBR 6120, ela tem que pesa o tijolo furado 13 kN por metro cúbico. Como nós vamos fazer essa continha aí? Né? Então pega a calculadora lá, digamos que eu tenha uma parede de 15 centímetros, tá ok? Então é 0,15 vezes 2,80 de pé direito, 2,8, vezes 4 metros de comprimento. Então nós temos 1,68 metros cúbicos, vezes, quanto que ela pesa? Tijolo furado, 13 quilonewtons. Então vezes 13. Nós teremos aí um carregamento de 21,84 quilonewtons distribuídos em 4 metros. Ok? Se nós dividirmos isso por 4, digamos que seja o tamanho da nossa viga, são 5,46 quilonewtons em cima dessa viga. Por metro. Entenderam? Sim. Dúvidas aí? Eu já expliquei como que a gente faz o carregamento. Aí nós vamos somar o quê? Vamos somar com a carga do madeiramento, do telhado, da telha, da laje, da caixa d'água, né? Então, o trabalhinho que é para vocês fazer hoje aí, vocês fazerem aí, que eu vou colocar já como tarefa, tá? É vocês procurarem a NBR 6120, ok?
E vocês vão me descrever os materiais, tá? Que existem tabelados lá. Dá umas 3 pagininhas. Então vocês vão descrever todos os materiais e a massa, o peso específico dela, né? A carga que ela representa em metro cúbico. Tá ok? Tranquilo? Isso. Tá. Então vocês vão pegar a tabelinha e copiar aquela tabela lá. Hoje é essa a tarefa que vocês vão ter. Vejam, ali vocês vão encontrar valor para cálculo de arquibancada, vocês vão encontrar materiais diversos, asfalto, borracha, papel, plástico. Então, quando vocês forem calcular, por exemplo, o peso de uma parede, né? Reginaldo? Vamos lá. Então, vejam só. Nós vamos ter ali o peso do granito. Nós vamos ter o peso do mármore. Vamos dizer que eu vou fazer um piso de granito e eu quero saber quanto que ele vai ter de carga numa área de 4 metros quadrados. Tá certo? Então, se eu pegar o granito e eu for lá na tabela, pesa quanto o granito? O granito pesa 28 quilonewtons por metro cúbico. Ô, Marcos. Zé Marcos. Pronto. Botei ele no mudo. Descobri que eu posso fazer isso. Bom, então vamos lá. Voltando aqui para a aula, para vocês entenderem. O piso, ele vai te dar em metro cúbico. Qual que é a espessura de um piso de granito? De 2 a 2,5 centímetros. Ok? Então, a espessura do piso de granito é de 2 a 2,5 por 2,5 centímetros a espessura. Aí nós vamos fazer o seguinte, como que a gente faz isso aqui? A gente vai pegar quanto que é 1 metro cúbico é 1 vezes 1 vezes 1. Não é isso? Então, 1 metro cúbico na espessura do piso, nós vamos ter quanto? 0,25, que vai estar 2,5 cm, vezes 1 vezes 1, dá 0,025. Qual que é a massa específica, o peso específico aparente do granito? Vezes 28 quilonewtons. Vai dar 0,7 quilonewtons por metro quadrado de piso. Essa é a carga por metro quadrado. Se eu tenho uma sala com 16 metros quadrados, né, para pôr esse granito, vezes 16, nós teremos 11,2 quilonewtons na área dessa laje. Entenderam? Tudo bem? Sim. Ok. Dúvida? Tudo bem. Tá legal. Professor, você tem como repetir que tá fazendo barulho aí? Não sei quem tá com aberto o som aí, tá fazendo barulho. Eu desativei ali, era do Josias e do Marcos. Tá? Bom, mas aí eu vou pôr o vídeo lá, você vê de novo, tá, Fabinho? Pode ser? Não, pode ser, professor. Tá, eu vou dar outro exemplo, tá? Então eu dei um exemplo de como calcular a parede, né? A carga da parede, e dei um exemplo de como calcular a carga do piso. Porque se você for na norma, ela tá o quê? Em metro cúbico. Você tem que fazer uma transformação, tá? Pronto. Eu já... Então, vejam só, lá na norma está em metro cúbico,
E eu ensinei para vocês passar por metro quadrado. É só fazer uma conversãozinha simples. Você vai ter o quê? O carregamento que tem em cima dessa estrutura. Tá legal? Tudo bem? Então, na norma, nós vamos encontrar tudo ali, tá? Nós vamos encontrar tijolo, argamassa, o aço, tá? De tudo. Até papel, plástico, piano. Aí nós vamos encontrar o quê? A sobrecarga. Tá legal? Que são essas sobrecargas, tá? Só um minutinho. Bom, o que acontece? É só copiar e colar, porque ele já passou. Ô, Reinaldo, fica quieto aí. Bom, vejam só. Nós temos também o cálculo se vocês olharem lá na norma, vocês vão encontrar valores mínimos das cargas verticais. Que é o quê? Por exemplo, eu vou pôr um balcão. Como que eu calculo? Quantos quilonewtons eu coloco por metro quadrado de sobrecarga, além da carga permanente? Vejam só, carga permanente é o quê? O peso do piso, dos móveis. Aí nós temos o nosso peso, né? Não é certo, Rafael? Nós não vamos mandar? Tem que considerar essa carga do nosso peso, dos móveis, que são cargas acidentais. Tá bem? Essas cargas, para escritório, 2 kN por metro quadrado. Tá bem? Nós vamos somar lá naquele primeiro carregamento. Cargas permanentes e depois nós vamos somar cargas acidentais. Tudo bem? É normatizado já esse valor. Tudo bem, pessoal? Entenderam a aula de hoje? Tranquilo? Tá, eu não vou... Oi? Ok. Tá, eu não vou me alongar muito para o vídeo não ficar pesado, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode conversar lá no chat. Tá bem? Ou podemos fazer no privativo aí para não sobrecarregar. Então, como sempre, o conteúdo postado, né? Mais essa explicação, mais todo o material que foi colocado e esse vídeo e esse bate-papo nosso compõem a nossa aula. Ok? Beleza, pessoal? Joia. Tá, já vou lançar a chamada para vocês irem respondendo já aí, tá bom? Dúvida, Reginaldo? Dúvida, Rafael? Tranquilo. Juliano, Jana, tranquilo? Beleza. Então, Fernanda, tudo bem? Tamires, Elivelton? Opa. Professor, só tem uma complementação. Fala, Elivelton. Hoje ficou mais interessante a voz e o timbre. A voz ficou melhor? Ficou melhor hoje. Bem melhor. Tá. É porque eu tô usando o notebook da minha filha. Eu acho que deve ser o meu micro, deve ter algum outro problema nele. Mas eu vou dar uma olhadinha. Eu preciso desmontar ele, pegar um tempinho esse final de semana e ver se eu arrumo ele pra melhorar. Então essas aulas aqui eu já conversei com ela, eu vou pegar emprestado o micro dela, vou deixar ela faz as aulas dela com o notebook dela, aí eu pego emprestado e vou fazendo aqui. Só que eu tenho que fazer, porque como eu tenho umas coisas no meu micro, eu tenho que fazer no meu micro, jogar no pendrive, pôr aqui, pôr pra vocês, ligar da aula aqui, aí eu vou gravar, jogar, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Devia ganhar hora extra por isso, né? Triplicou o trabalho. Professor, uma coisinha só. Fala aí, meu. Só pra nós saber se tá bom mesmo a imagem, cadê a trancinha? Tá aqui, ó. Tá ruim, Marco? Tá ruim? Acho que ele tá com o microfone montado. Não dá pra ouvir? Eu vou pôr na internet e você ouve legal daí, tá bom, Marcão? Beleza? Aí você assiste de novo, não tem problema não.
Vamos mandar bala. Ouvindo, tá ouvindo hoje. Então tá bom. É, só no sinal, tá que nem... Pessoal, prazer estar com vocês de novo aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Qualquer coisa, chama o professor aí e a gente vai conversando, tá bom? Um abração, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estamos de volta aí com outra disciplina. Tchau, tchau. E não esqueçam de encerrar o sistema aí, senão a gente não consigo desconectar aqui.